Então, pessoal, bom dia para quem está chegando agora. Hoje a gente vai começar os conteúdos que fazem parte do nosso trabalho, né? Na verdade, do nosso trabalho não, da nossa nota de AV2, que é o paper organizacional. Assim que terminamos a nossa AV1, eu fiz uma aula, tá gravada, eu acredito que já está no YouTube. Vou colocar também no Moodle todas as aulas para demais informações. Então, hoje a gente inicia o conteúdo falando sobre modelagem no trabalho. Então, durante a aula de hoje, eu já vou explicando para vocês o que deve conter nessa primeira parte do trabalho, da atividade parcial, da atividade AV2, desculpa. Pode falar, Antônio. Larissa, eu queria que me explicasse uma coisa que eu acho que eu estou meio perdido nesse negócio dos conteúdos. Tá. Se a gente vai começar agora os conteúdos da V2, quando a gente vai falando sobre diagnóstico e clima, ele entra em qual parte? Ó, esse conteúdo ele é apenas como base. Ele não vai, como nós não vamos fazer prova, vocês lembram que a gente combinou que não ia ter prova? Então, esse conteúdo especificamente, ele não vai precisar ser colocado, inserido no nosso trabalho de AV2. Caso a gente tivesse prova, com certeza ele iria entrar num conteúdo avaliativo para avaliação. Como ele é apenas introdutório, a gente não vai cobrar, eu não vou cobrar ele no paper organizacional que vale, né, os 10 pontos da nossa AV2. Lembra que foi isso que a gente acordou, que vocês não iriam fazer prova de AV2, vocês iriam só realizar o trabalho? Eu não tô lembrando direito, assim, eu acho que é tanta informação e eu não lembro se esse trabalho ficou valendo 5 pontos ou se foi a nota de AV2 por completo. Vocês estão. Você falou, Larissa, que que valeria 5 pontos e que o restante dos 5 pontos iria ser feita uma prova presencial. Foi mesmo, então, Evelyn, muito obrigada. Desculpa, gente, é porque é tanta informação que eu não lembro. E aí tem algumas turmas que de fato não vão fazer prova e outras vão. Neto, então, Mas se perdão. quiser colocar na nossa. Desculpa, então assim, é, esse conteúdo de diagnóstico organizacional, vale que eu tô meio perturbada, porque é tanta informação. Neto, Antônio Neto, então esse conteúdo de pesquisa de clima e diagnóstico organizacional vai cair no contexto de prova, que aí possivelmente a gente vai fazer uma prova presencial mesmo. Agora eu tô resgatando isso mesmo que eu falei, tá? Esses dois. Larissa. Oi. E já é certeza a gente fazer essa prova presencial? Já tem data para a gente voltar? Como que vai ser? Assim, pelo que indica, tudo indica, né? A esperança era que a gente voltasse, né, no início de junho. Mas assim, a minha percepção é que não vamos voltar. Eu acredito que esse semestre vai ser todo no modelo virtual. Porque assim, socialmente a gente vê que há um aumento dessa pandemia, não está tendo regressão não. E enquanto essa vacina não sair, não chegar até aqui, e essa curva regredir, eu acho que a gente não vai voltar nem tão cedo para a nossa aula presencial esse semestre. Então, foi uma perspectiva que Flaviane colocou para a gente no início desse mês, que a gente poderia voltar, né, meados de junho, mas pelo que eu percebo, eu acho que vai ser difícil a gente voltar. Não sei o que vocês pensam, quais são as expectativas de vocês quanto a isso. E aí, por isso que quando a Evelyn falou, eu lembrei mesmo que a AV2 é metade da prova como um trabalho parcial e a outra metade da prova seria uma prova presencial ou será do mesmo formato que foi a AV1, né? 5 e 5. Lembrei agora. Muito, muito obrigada, Evelyn, por sua honestidade. Mulher, mulher, já que não tem previsão da gente voltar, não poderia ficar só esse trabalho, não? O que é que você acha? Larissa, por favor, deixa só o trabalho. Gente, É, eu não estava lembrando. porque Mas eu posso reavaliar esse trabalho e ele ficar como um trabalho como prova de AV2 também. Porque ele não é um trabalho tão simples mesmo, não. Vai precisar que vocês tenham
bastante questões para organizar. Então eu posso verificar, eu acredito que eu posso fazer ele como um trabalho total de AV2, porque já que ele é um trabalho maior, né? Eu acho que vocês vão se dedicar bastante para ele. Então eu vou fazer isso, tá bom? Então fica certo. Fica, fica. Oh, obrigada, Larissa. Glória! Eu ajudo vocês e vocês me ajudam também, né? Porque eu fico pensando também que tem mais trabalho e mais prova para eu corrigir. Então, é, me ajuda que eu te ajudo, né? A gente pode fazer isso. Então, eu vou reorganizar o paper, ainda bem que eu não postei. E já vou descrevendo a pontuação de cada item desse trabalho, tá? Então, eu vou organizar o trabalho e vou encaminhar para vocês no Moodle e no WhatsApp todas as informações sobre trabalho não, sobre a AV2. Eu tinha certeza que era do jeito que eu estava dizendo no início da aula, que vocês não iam fazer prova, mas é porque eu fiquei confundindo com a turma de psicologia organizacional, que também não vai fazer prova, vai fazer só trabalho. Então, o trabalho vai valer como prova, entendeu? Com uma nota de AV2 total. E aí eu vou explicando para vocês, porque tanto vocês podem ir atingindo essa pontuação e mandando o material para eu ir vendo a pontuação, né? Como deixar para entregar só no final, tá certo? Porque, por exemplo, hoje a gente vai ver modelagem no trabalho, e aí eu vou passar a atividade para vocês que faz parte da primeira etapa do paper organizacional. Vocês vão fazer isso e aí logo em seguida vocês podem me enviar, podem me pedir orientação. E aí no final do semestre vocês vão montar tudo isso e vai valer como uma nota de AV2 agora, tá bom? Vocês já viram esse paper organizacional? Eu acho que eu já mostrei para vocês. Querem que eu mostre novamente? Sim, por favor, Larissa. Vou abrir aqui, tá? Eu vou espelhar. Tá indo. Pronto. Vocês estão conseguindo ver a tela? Estão, né? Ó, isso aqui é o paper, eu faço uma breve introdução do que significa, do que é um paper organizacional, e aqui eu tô vendo, né, que de fato o paper valia de 0 a 5, então vai ficar, né, já para adiantar, eu vou alterar esse documento e cada item desse vai valer 2 pontos, tá certo? 2, eu acho que eu vou alterar essa pontuação aqui. Então, cada etapa do processo vai ficar valendo, né, 2 pontos para ser avaliado. Em vez de 1, vai ser 2 para fechar a nota 10, tá bom? Aqui é o paper organizacional. Aqui eu falo todas as etapas que a gente vai ver, tá? Que a modelagem, que vocês precisam criar uma empresa fictícia, um cargo, tá? E vocês já pensaram nisso, gente? Já tem alguma ideia sobre isso? Modelagem no trabalho, que é o que a gente vai ver hoje, depois recrutamento, seleção, treinamento e avaliação de desempenho. São todas essas as etapas que a gente vai ver até o final do semestre. Aí aqui eu trago uma breve orientação sobre como criar a empresa fictícia. E aqui já é o relatório em si, tá? Aqui já é o relatório em si do nosso trabalho. Que aí vocês vão colocar aqui o cargo que vocês vão escolher, o nome da equipe, a caracterização da empresa, nome, ramo de atuação, o porte, quantidade de funcionários,
vão criar uma logo da empresa também. Desculpa, deixa eu voltar aqui. E a empresa que vocês escolherem, vocês vão criar uma logo, tá? Vocês vão criar uma arte que defina essa logo da empresa que vocês vão trabalhar esse semestre, tá certo? Hoje vocês vão fazer isso aqui, descrição e análise do cargo. Hoje o foco da nossa aula vai ser para que vocês façam essa etapa do processo, tá bom? Sabe aquelas logos de empresa mesmo, que tem ou um R, ou um S, enfim, de acordo com a imaginação de vocês do porte da empresa. Vocês vão criar uma logo, que pode ser com arte e uma frase, vai ficar de acordo com você. Lívia, eu acredito que o semestre no nosso calendário acadêmico tem uma previsão para terminar final de junho, né? 26 de junho, se eu não me engano. Eu sei que nossas a AV2 não vai ter alteração e vai ser dia 15 de junho já inicia. 15 de junho já inicia a nossa AV2, o período de AV2. Então a gente já tem aqui menos de um mês para fazer a nossa. Ver todos os conteúdos. Deixa eu confirmar aqui. AV2 de 15 a 26 de junho. Só a logomarca, tá, Evelyn? Não precisa do slogan, não. É só isso mesmo, nessa primeira parte da descrição que vocês têm que fazer, tá bom? Essa parte aqui, gente, não tem pontuação, tá? Ó, isso aqui é fundamental para que a gente conheça a empresa. E a logo da empresa é importante porque nos outros materiais que vocês forem enviar, essa logo precisa estar presente, entendeu? Então, por isso que é importante que a logo da empresa esteja aqui na frente. E aí, hoje, nós vamos vamos ver essa etapa do processo, descrição e análise de cargo, tá bom? Hoje o nosso conteúdo, não, só pode ser empresa fictícia, tá bom? Não pode ser empresa real. Você pode se basear por uma empresa real, mas tenta criar um nome fictício. Tá bom? Alguma dúvida, gente, sobre esse trabalho, sobre essa parcial? Sobre essa parcial não, desculpa. Sobre esse trabalho que vai valer a nota de nossa AV2. Então, vai ser a descrição de cargos e análise nessa primeira etapa. Na próxima semana, a gente vê o processo de recrutamento. Depois eu vou explicar sobre essa ficha de descrição, tá? Vai ser as estratégias de recrutamento, como você vai fazer para recrutar essa pessoa do cargo. Depois a gente vai para a seleção de pessoas. Em seguida, treinamento, e aí eu vou explicar todos esses passos para vocês. Não dá para vocês pegarem esse trabalho e fazer hoje sem vocês nem terem o conteúdo, tá bom? Então, esperem que a cada aula que a gente for vendo esses conteúdos, aqui a avaliação de desempenho, que a cada etapa do processo a gente vai construindo, né, de forma conjunta, tá certo? Larissa, cada etapa vai ter texto? Tem um texto para cada etapa como essa. Por exemplo, hoje, modelagem de trabalho tem um texto. Recrutamento, outro texto, seleção, outro texto, treinamento, outro texto, avaliação, desempenho, outro texto. Só que esses conteúdos, Ave Maria, professora, é muita coisa para ler. Vocês vão ver que os livros que falam sobre subsistemas de RH, eles são textos bem simples. A maioria dos textos de administração para essa área de RH, ele tem muitas páginas, mas a maioria delas é mostrando técnicas, estudos de caso. O conteúdo em si, ele é simples e ele é de fácil aprendizado, entendeu? Então, não tem bicho de sete cabeças, não. Eu acho que eu acabei de colocar, Karina, no Moodle. Não sei se eu coloquei na turma de vocês ou foi na turma da noite. Mas assim que eu terminar a aula, eu vou montar esse paper organizacional total e vou atualizar o Moodle com essas aulas online, né? Vou botar os links das videoaulas e os slides e para que vocês tenham esse acompanhamento, tá bom? Eu vou atualizar tudo assim que terminar essa aula de hoje, tá certo? Alguma dúvida? Isaac, esse sim é o paper organizacional, tá bom?
Então, gente, vamos dar continuidade. Ah, Professora, Oi. Larissa? esse é o trabalho que vale 5 pontos, né? Isaac, tu chegou agora? Foi, Não. faz uns 5 minutinhos. Ai, não, 5 minutos não, faz menos. Deixa eu lhe dizer, tô brincando. A gente acabou de entrar num consenso, que esse trabalho, ele seria a nota da nossa AV2 total, não teria trabalho parcial, mas esse trabalho seria o trabalho que iria ter a nota de AV2 total, vocês não iriam fazer Ah, prova, arrasou. tá certo? Disse, Tá ótimo. quer falar? Larissa, teria... Sim, Larissa, eu só queria te perguntar quantos integrantes do grupo? Hum, quantos? Sim, quantos? No máximo 5, tá bom? No máximo. Tá, pode ser três, pode ter um mínimo também, né? Não Não é tem você assim. sozinha. Você pode fazer sozinha. Não tem problema. Ah, tudo bem. Ok, ok, obrigada. É 5 pessoas. Então, Paulinha, é o que eu estava falando no grupo, não sei se eu falei. Mas eu estou montando um infográfico que é uma apresentação de todos os textos que a gente vai utilizar esse semestre. A maioria deles está na nossa biblioteca virtual. Os que eu consegui em PDF, como por exemplo o texto de agora, eu acredito que eu ainda tenha ele no meu e-mail, que é o texto de gestão de pessoas nas organizações, que é um livro que eu tenho em PDF. Aí se eu achar esse PDF, eu mando no Moodle. Se não, todos esses livros vão estar na nossa biblioteca virtual, tá bom? Aí eu vou fazer essa explanação nessa apresentação que eu tô montando dos textos para vocês, tá certo? Larissa, Oi. eu estou um pouco confusa em relação a esses tópicos que tu vai trabalhar em cada aula. Eu sei que tu vai explicar o conteúdo e tal, só que eu estou com dúvida do que a gente vai precisar fazer em cada tópico. Se a gente vai ter que explicar, resumir, relacionar com a empresa. Não entendo. É assim, Solange, por exemplo, hoje na nossa aula, vocês já definiram a empresa de vocês e o cargo que vocês vão trabalhar esse semestre? Não? Nenhuma equipe pensou num cargo? A gente vai fazer isso agora. Então, para a gente gerar uma introdução para isso. Eu quero que vocês montem as equipes de vocês, que vocês trabalhem a questão da empresa que vocês vão querer trabalhar e do cargo que vocês vão utilizar durante todo o semestre. Lembrando que vocês vão criar uma empresa fictícia, né? Eu acho que essa aula que eu dei foi logo depois da AV1 e muita gente faltou na aula. Não sei se tinha muita gente, tá? Então, eu queria que vocês pensassem o seguinte: coloquem uma empresa fictícia, por exemplo. Ah, eu quero pensar numa empresa da construção civil. Vou trabalhar com o cargo de engenheiro civil, pode ser. Vou trabalhar com, por exemplo, com chefe de obra. Vou criar uma empresa fictícia como um hospital. E aí eu vou trabalhar com o cargo de fisioterapeuta, de psicólogo. Vocês vão pensando nesse cargo. Esse cargo definido vai orientar todos os outros trabalhos que a gente vai fazer. Essa etapa de hoje que eu vou apresentar para vocês é descrição e análise de cargo, que chama-se modelagem no trabalho. E aí a gente vai ver hoje como descrever uma função de um trabalhador. Então, vocês escolheram o cargo de fisioterapeuta. E aí vocês vão descrever as atividades realizadas do fisioterapeuta na empresa específica, como ele faz, onde faz, por que faz, quais os requisitos necessários para ele realizar determinadas atividades. Cada etapa do processo desse trabalho eu vou dando a aula e vou dizendo o que é que eu quero que vocês façam. E aí eu vou estar trazendo para vocês técnicas e ferramentas que vão dar base para que vocês construam, entendeu? Ficou claro, Solange? Eu não consegui te responder. Pode sim. Aí o que acontece, Solange? Quando você escolher um cargo de vendedor, é, por isso que precisa estar bem definido qual é o lugar que ele trabalha,
porque isso muda todo o contexto da descrição de cargos. Por exemplo, vocês podem escolher o cargo de vendedor para uma empresa de loja de roupa. Evelyn pode escolher o cargo de vendedor também, só que para uma empresa de vendas de imóveis. Então, muitas vezes as funções pelo produto vai acabar mudando, entendeu? Então, quando você decide a empresa e o cargo, ele fica melhor de você trabalhar durante o semestre, tá bom? Podem falar quem levantou a mão, Isaac e outra pessoa. Eu. Diz. Professora, a dimensão da empresa a gente que escolhe, tipo assim, o tanto de funcionários, eu tenho um padrão que a senhora define para a gente fazer. Vocês podem escolher do tamanho que vocês quiserem, né? Pode fazer assim, de uma bodega com só um vendedor? Depende, sabe? Por exemplo, isso aí é microempresa. E aí a gente vai perceber assim, eu não quero, acho que não sei se foi nessa turma, eu não quero que vocês escolham cargos de proprietários, porque o proprietário não passa por seleção, ele não passa por treinamento especificamente, a não ser que você seja uma consultoria. Escolham cargos que tenham que sejam subordinados a uma direção, pelo menos. Vocês podem escolher de gerente? Podem. Só não escolham de proprietários de empresa, porque é muito difícil fazer o processo de gestão de pessoas quando uma empresa só tem uma pessoa, entendeu? Porque aí você não vai precisar, você não vai selecionar uma pessoa para ser dono de um negócio. Tá entendendo? Quanto maior a empresa, isso interfere na nota? Não. Tá. Obrigado. O que vai interferir na nota, Isaac, é a sua compreensão do conteúdo e a sua assertividade em fazer esses processos, por exemplo. Se você vai ter atenção em fazer bem feito uma análise e descrição de cargos, se você vai conseguir compreender bem uma elaboração de um treinamento, estabelecer custos de treinamento, quanto é que eu cobro para fazer um treinamento, quanto é que eu cobro para fazer uma seleção, isso tudo vocês vão estudar aqui. E aí eu vou estar avaliando a compreensão de vocês sobre cada etapa do processo, tá bom? Então, o tamanho da empresa não interfere. Muita criatividade, sim, com certeza. Alguma dúvida a mais sobre esse trabalho, gente? Vai ser uma aula eu vou dar um conteúdo, na outra aula eu vou dar outro, vai ser um conteúdo por aula, tá bom? Podem tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Senão eu vou voltar, a gente inicia o conteúdo em si de modelagem de trabalho, tá bom? Então eu vou anotar aqui que eu vou enviar o paper organizacional para vocês. Pronto, vamos para a aula? Então, para os conteúdos em si. Então, pessoal, esse é o nosso conteúdo inicial da aula de hoje, tá? Sobre modelagem no trabalho. Eu queria começar falando para vocês que, assim, esse termo modelagem no trabalho, ele é um termo que é utilizado mesmo do significado de moldar, tá? Modelagem vem do aspecto de moldar, né? E aí eu sempre vou estar resgatando para vocês algumas questões que a gente viu nas teorias organizacionais. Então, lembra que no percurso histórico de Taylor e Fayol, ele sempre dizia que o trabalhador tem que se adaptar ao trabalho? Isso ele estava moldando o trabalhador para o trabalho. Já Elton Mayo, na teoria das relações humanas, ele disse que não, que o trabalho precisava se adaptar ao trabalhador, né? Não era o trabalhador ao trabalho. E hoje, né, nós precisamos fazer as duas coisas. A gente precisa adaptar e modelar, né, o comportamento do trabalhador ao trabalho
e modelar os processos produtivos, os processos de trabalho ao trabalhador também, compreendendo que a relação trabalhista é um processo de mão dupla, tá? Então, da mesma forma que eu me adapto a um cargo, o cargo também se adapta a mim, a empresa também se adapta às minhas responsabilidades e às minhas atitudes, entendeu? Então, essa é a ideia fundamental. E o que se refere à modelagem? É moldar mesmo, é adaptar, né? Modelagem, eu lembro muito de nós mulheres que a gente assim, existem roupas que modelam o nosso corpo, né? Assim a gente não fala isso. E quando a gente fala dessa modelagem, a gente também está falando desse processo de adaptar, de modelar o comportamento do trabalhador ao trabalho e modelar as questões trabalhistas, o tipo de trabalho ao trabalhador, tá certo? Então, isso é modelagem no trabalho. E como é que a gente faz isso? A partir da análise e descrição de cargo, tá? Ou descrição e análise de cargo. Você vai descrever o que um funcionário faz e o que ele não deve fazer, né? A gente vai discutir muito sobre a perspectiva de que muitas vezes a gente entra numa empresa e a gente não sabe o que deve ser feito. Não tem nenhum documento, não tem nada que comprove o que é que eu devo fazer aqui dentro. É muito solto as minhas responsabilidades no meu trabalho. Então, modelagem começa por esse processo, tá certo? Gente, esses são os livros de referência que nós vamos utilizar para as próximas aulas, tá bom? Modelagem de trabalho, recrutamento, seleção e treinamento. Os 4 conteúdos são desses livros. Só para esclarecer, esse livro aqui é o mesmo desse, só muda a edição, tá? É capas diferentes, mas esse aqui é uma edição mais atualizada e esse é o que tem na nossa biblioteca virtual. Só que caso alguém veja esse livro também, pode ser utilizado, é a mesma coisa. O capítulo de modelagem do trabalho, ele é o capítulo 7 desse livro, tá? Eu estou fazendo um infográfico com todas essas orientações de referências que nós vamos utilizar nessa AV2, tá bom? Esse livro tem na nossa biblioteca virtual. Tranquilo? Esse livro tem em PDF, Larissa? Eu estava falando que eu tenho ele em PDF nos meus e-mails. Eu vou tentar encontrar ele e assim que eu encontrar eu já coloco no Moodle e mando para vocês, tá bom? Tá, certo. Obrigada. Por nada. Pronto, então esse é o livro de referência para nossas aulas. Gente, quando vocês escutam eu falando sobre modelagem de trabalho, quando vocês me observam falando que esse processo de modelar o trabalho ao trabalhador, para descrever as atividades que ele realiza, os requisitos que ele necessita para fazer um trabalho. Que vantagens vocês observam nessa minha fala sobre modelagem de trabalho? Vocês conseguem ver alguma vantagem ou desvantagem com isso para as organizações? Assim, eu enxergo como uma desvantagem porque parece que a gente não está valorizando as características e habilidades pessoais. Parece que a gente está querendo que o sujeito desenvolva aquelas que a gente julga necessário, mas pode ser que ele tenha outras habilidades que a gente não está levando em consideração. Boa. É esse o trabalho da modelagem de trabalho, principalmente o nosso aspecto enquanto psicólogos dentro da organização. Então, dentro do processo de modelagem, né, de análise e descrição de cargo, vocês vão ver que uma das vantagens de se ouvir os funcionários é justamente observar esse potencial criativo que o trabalhador tem. E aí é desvantagem ao mesmo tempo que é vantagem, trazer essa perspectiva de que nem sempre aquilo que o trabalhador tem potencial é bom, é suficiente, é satisfatório para ele, mas não é satisfatório para a empresa. Então, muitas vezes você tem uma competência que ela não é necessária para a empresa ou que ela não está sendo bem utilizada para a organização. Então, ao mesmo tempo que essa modelagem no trabalho, ele traz uma perspectiva de
desvantagem, traz uma vantagem de dizer claramente ou de informar claramente o que é que eu espero da pessoa na empresa e o que necessariamente é, eu posso ver de competência dele e dizer assim, caramba, essa pessoa tem essa competência, pois então eu vou aqui mudar ele de cargo, mudar ele de função, porque ele vai ser melhor aproveitado na minha empresa nesse aspecto, entendeu? Então, essa modelagem no trabalho é justamente observar essas características pessoais do trabalhador, né, para a organização, o que é importante, o que é positivo. E aí é uma das coisas que já traz uma crítica à gestão de pessoas, que é olhar as pessoas como recurso mesmo, né? É olhar para Elisa e dizer assim, ó, Elisa, isso é o que tu tem de bom que tu vai me oferecer para minha empresa. Isso aqui é o que tu precisa ajustar, porque isso não pode acontecer, esse comportamento não é aceitável aqui dentro. E ela ao mesmo tempo dizer para a empresa assim, ó, esse tipo de função que vocês querem que eu faça, eu não vou conseguir fazer essa função, esse comportamento que vocês querem que eu faça. Eu não acho que é certo, eu não acho que é ético, então isso também não pode acontecer. Então, é isso que a gente vai observar. O que dentro dessa descrição de tarefas, dessa descrição dessas atividades, da análise do cargo, a gente tem, nós enquanto psicólogos, a gente precisa observar, entendeu? Do que se trata, quais as vantagens e as desvantagens dessa modelagem no trabalho, dessa descrição e análise do cargo. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de vantagens e desvantagens, tá bom? E aí a gente vai discutindo uma a uma. Há algumas vantagens. Ela pode esclarecer deveres e responsabilidades. Então, quando eu tenho uma descrição bem definida, eu deixo claro para o funcionário quais são as obrigações que ele deve fazer, o que ele tem responsabilidade na função. Parece bobagem, mas tem muitos funcionários que entram na empresa e não sabem quais são suas responsabilidades porque ninguém diz para ele. E a descrição de cargo facilita isso para o trabalhador, né? Evita perdas de processo para ele ficar procurando o que fazer. São úteis também para recrutar pessoas, então vocês vão ver que essa aula está totalmente ligada a todos os outros processos. Se a gente fizer uma descrição de cargo bem feita, se a gente saber o que a gente espera de um ocupante desse cargo, a gente define melhor todas as outros subsistemas, entendeu? Como, por exemplo, se a gente fizer uma descrição de cargo bem feita, a gente vai ver que os funcionários vão atender de forma mais adequada a um recrutamento, a um cartaz de uma vaga. A gente vai conseguir selecionar de forma mais rápida uma pessoa e saber quais são as competências que eu necessito treinar para que ele se desenvolva e depois avaliar se de verdade esse cargo, esse ocupante dessa vaga, faz o perfil ou não da empresa, entendeu? Então, ela traz essas vantagens, ela é a base para todos os outros processos dentro da organização, tá bom? Ajudam a identificar lacunas ou duplicações na empresa, por exemplo, o que eu estava comentando agora com a pergunta de Solange. Quando eu faço uma descrição de cargos, né, como é que se faz esse processo? Eu vou ter possibilidade de como colher dados do que um profissional deve fazer. Então, eu colho esses dados fazendo uma entrevista com o ocupante da vaga, eu entrego um questionário para que ele responda dizendo o que ele faz, o que não faz, e eu posso simplesmente observar as atividades dele no ambiente de trabalho, né? E como é que eu observo, né? Uma vez eu estava fazendo algumas entrevistas de descrição de cargo, e aí os funcionários, eles tinham tantas competências, ele fazia tanta tarefa e recebia um salário tão pequeno, né? E aí eu comecei a perceber que ele fazia funções que não eram da alçada dele, como diz a história, não era de responsabilidade dele, e ele fazia, né? E não era recompensado por esse trabalho, entendeu? Então, eu começava a ver duplicações, ou então
tarefas que um funcionário fazia, o outro também fazia e não era necessário. Ou algumas tarefas que era para ele desenvolver, que era da responsabilidade dele, ele não sabia que era e ele não fazia. Então, a partir dessa descrição de cargos, dessa entrevista, dessa coleta de dados, a gente consegue observar o funcionamento da empresa. Né? Será que essas pessoas são bem orientadas, são bem treinadas, são bem preparadas para executar o trabalho? Ou estão fazendo um processo de fato alienado no trabalho? Então, em fazer essa descrição de cargos, a gente consegue colher muita informação importante, né, para nossa área de gestão de pessoas, tá bom? Alguma dúvida sobre isso? Alguma colocação? O que seria essa duplicação? É fazer trabalhos repetitivos, por exemplo. Solange é recepcionista e ela faz o relatório de atendimento da semana na recepção. Tu troca o turno com o Luan, né? Tô lembrando aqui tu e Luan. E Luan faz o mesmo trabalho, só que tu já fez. Então não fica bem definido. Quando tem duplicações é quando você faz a mesma função que Luan, né, sem que não haja necessidade. Então eu tenho pessoas que fazem trabalhos repetitivos na empresa, a empresa está gastando em estar dando o trabalho para as pessoas e contratando mais pessoas para a empresa, sendo que uma já faz o trabalho, o outro está fazendo, mas não precisava lhe fazer. Ou quando na verdade eu faço para além daquilo que necessitava ser feito, entendeu? Então há essas questões dentro do trabalho quando a gente faz uma descrição de cargos. Por exemplo, eu verificava que uma pessoa dentro de um determinado setor, deixa eu pensar aqui um exemplo. Imagine que eu sou analista de RH e eu tenho uma estagiária. E eu faço o mesmo trabalho que minha estagiária. Eu não tenho definições de quais são os trabalhos que é dela e quais são os meus trabalhos. Então há uma duplicação de tarefas, entendeu? Que não necessariamente não são necessárias para a empresa, entendeu? Ou importam para a empresa fazer esses dois trabalhos. Por que elas fazem? É isso que a gente vai investigar, tá certo? Ficou claro isso? Dentro dessas duplicações, assim, hoje nas organizações, depois da crise de 2015 para cá, aqui no Brasil, hoje a gente tem muito mais pessoas fazendo mais de uma função do que necessariamente elas fazendo trabalho duas vezes, né? O trabalho que duas pessoas estão fazendo. Então, hoje a gente tem mais uma falta de esclarecimento nas tarefas e funções que na verdade não eram da responsabilidade dela e ela vai acabar fazendo porque ou ela faz ou ela perde o emprego. Isso é ruim, a pessoa ter duas funções ou ter desvios de função dentro da empresa, tá bom? E dentro dessa modelagem, você consegue observar, né, o panorama de funções e atividades executadas pelos departamentos ou organização. Aí é onde eu vou resgatar para vocês a questão da departamentalização que o Fayol falava, né, na teoria clássica. Então, a partir da descrição de cargos, que a gente tem uma compreensão dos cargos da empresa, a gente consegue montar um organograma facilmente. O que é o organograma? Aquele gráfico, né, que mostra o diretor, os supervisores e os operários e tudo mais. Com os cargos definidos, a gente tem uma compreensão de quem é subordinado a quem você se reporta, o que você faz, o que você não faz e quais são os trabalhos que você tem correlação, tá bom? Então, é a partir dessa descrição de cargos que eu monto a estrutura de departamentalização da empresa. Alguma dúvida, gente, sobre esse processo? Marisa, Oi. eu queria só fazer um comentário, porque é assim, tá perceptível para mim o quanto que esses conteúdos estão conectados, porque, por exemplo, tu falou dessa questão da duplicação, né? De, por exemplo, algumas pessoas fazerem um trabalho a mais e fazem isso por medo de ser demitida. E essa insegurança no trabalho poderia afetar diretamente o clima organizacional, ou seja, é uma reação em cadeia. Aí eu fico pensando
No caso daqueles gestores que chamam o psicólogo e querem dar uma economizada, sabe? E querem que eles atuem só em um problema específico e somente isso. E aí limitam a ação do psicólogo, ou seja, vai ser um trabalho de remediação. Sempre ele vai ter que ser convocado porque está só remediando, não está atuando nas causas. Exatamente, perfeito. Fiquei toda arrepiada com esse teu comentário, porque eu fiquei. É exatamente isso. O nosso papel é muitas vezes fazer esse processo de remediar, de perceber. E aí, por exemplo, quando tu diz que o psicólogo é convidado para a empresa para fazer determinados trabalhos, imagine você ser chamado para uma empresa e eles disserem assim, ó, eu quero que você faça uma análise dos cargos e você veja quais os cargos e quais as pessoas que elas não dão produtividade para a empresa, que você acha que... Eu já recebi essa missão, né? Verifique dentro da empresa, faça a descrição e verifiquem quais são as funções que não são importantes aqui para a empresa, tá? Eu consigo observar quais são as funções que não são importantes, porque eu estou olhando para o cargo, para a função que a pessoa realiza. Mas quando eu vou entrevistar o ocupante desse cargo, tem uma pessoa lá, entendeu? Tem uma história de vida que é carregada de muitas outras questões que não dá para simplesmente eu dizer, ó, esse cargo não deve existir. E aí quando eu digo que um cargo não deve existir, eu estou dizendo que a pessoa tem que ser demitida. E a pessoa a ser demitida são pessoas que têm uma história de vida muito difícil, muitas vezes, que é o seu primeiro emprego, que tem sua família para sustentar, que tem um monte de questões por trás disso, entendeu? Então, esse nosso olhar humano para esse processo é muito importante, entendeu? Porque a gente não deve olhar só para cargo, para função. A gente tem que olhar para o ocupante dessa vaga, para as competências que ele tem e acima disso, para a história de vida que ele carrega, entendeu? Então, tem um monte de questões por trás de um processo, e isso implica no clima organizacional, como você falou, porque se eles souberem, né, que eu estou fazendo uma descrição de cargos para ver quem é que pode ficar e quem pode ser desligado, eles vão ficar com muito medo de mim. Né? Eles inclusive podem inventar funções, atribuições que eles não fazem. Eles podem vender a ideia de que é importante para a empresa, né? Mas eles são. A função talvez para a organização é que não seja. Então há necessidade de mudar a função, de verificar quem são as competências necessárias. Só para vocês terem uma ideia, nesse processo de pandemia, eu vou participar de uma reunião amanhã na empresa que eu presto consultoria, que eles disseram assim, ó, Larissa, eu quero que você participe do nosso planejamento de contingência aqui da empresa, para que você verifique as competências dos profissionais aqui e veja quem tem as competências que realmente são necessárias para permanecer. Vocês percebem a responsabilidade disso? Né? O papel que a gente tem de responsabilidade sobre um processo de desligamento de uma pessoa num tempo como esse é muito desafiador. E a gente começa a perceber, né, a nossa fragilidade. Será que a gente está sendo humano em estar dando desligamento para a pessoa? Qual o meu papel, entendeu? Enquanto profissional da psicologia nesse lugar, tá certo? Então tem muitas questões que abrem espaço para a gente questionar. Eu acho que esse teu comentário foi muito importante. E quais as desvantagens disso? Né? A desvantagem é que podem criar uma situação de que isso não consta na minha descrição de cargos, né? Se elas forem muito restritivas quando a gente faz uma descrição de cargo, quanto mais a gente restringir a função da pessoa, pode criar esse diálogo, né? Isso não consta na minha descrição de cargos, eu não vou fazer. Acontece mais esse comentário mais em órgãos públicos, sabe? Que eles são concursados e lá tem as diretrizes do que ele deve fazer, das atribuições. E eles geralmente não fazem se não tiver dentro da função dele. E dentro das empresas privadas, dependendo do cargo da pessoa e do poder que ela exerce lá dentro, ela vai dizer, não é da minha competência, eu não vou fazer, tá? A partir de uma descrição muito limitada do trabalhador, tá bom? Outra desvantagem é porque, né, elas necessitam de atualização regular.
Como o contexto de trabalho ele muda muito, né? Vai mudando, vai oscilando. Hoje a gente está num caos no mundo do trabalho. É, essa, essa, essas atualizações dos cargos e das funções, elas precisam ser constantes. Então, indica-se que pelo menos uma vez no ano você faça uma reavaliação de todos os cargos da empresa, de todas as funções. Tá? Reavaliar o que a pessoa continua fazendo, avaliar o que foi acrescentado. Né? E aí, a partir dessas descrições de cargo, gente, é onde a gente define o salário dos funcionários, tá bom? Nós não vamos trabalhar esse semestre por não dar tempo, porque também não faz parte da nossa meta, os processos de definição de salário das pessoas. Mas existe cursos extras, cursos para essa área, enfim, por exemplo, eu para ter habilitação para falar sobre isso e para trabalhar com isso, eu fui fazer um curso externo, tá? Um curso de curta duração para falar só sobre como montar salários para cargos. Porque é isso que é uma das coisas que mais as pessoas utilizam, né? A gente vai fazer pesquisa salarial, como montar um salário de uma pessoa a partir das competências que ela realiza, tá bom? Então, dentro dessa modelagem de trabalho, existe também a expectativa de você criar, né, definir salário para o trabalhador. Alguma dúvida, gente, até aqui? Ficou claro essas informações sobre modelagem de trabalho? Posso continuar? Por mim, tudo bem, Larissa. Vou continuar. Gente, vocês sabem a diferença entre cargo e função? Qual é a diferença entre cargo e função? Alguém quer falar? Quer comentar? Ou acha que é a mesma coisa, cargo e função? Tem alguma coisa a ver com trabalho prescrito e trabalho vivido? Mais ou menos. Mas não tem muito a ver, não. Porque Certo. tá na mesma. É um trabalho que tá na prescrição, tá certo? Aham, Não entendi. talvez esteja no real, mas talvez a gente colocasse que prescrito é o cargo e a função é o real, tá? Porque dentro da função tem um monte de questões que não era para constar, mas a pessoa acaba que realizando pelo cargo que ela ocupa. Então vamos lá. O cargo seria a posição e a função as tarefas? Exatamente. O cargo é a posição que a pessoa ocupa e a função é a composição das atividades que ela realiza, as tarefas, tá? E dentro dessa, o cargo uma posição que ela ocupa dentro da empresa. Então, acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre os cargos júnior, pleno, sênior. Vocês já ouviram falar sobre essas terminologias? Contrata-se um gerente nível sênior, júnior, pleno. Isso são terminologias que utiliza-se para definir o grau de competência, o grau de responsabilidade que a pessoa tem dentro da organização, entendeu? Então, eu posso até colocar um artigo para vocês lerem, que é sobre o processo de pensar. O meu cargo, ele é assistente, ele é auxiliar, ele é júnior, pleno, sênior, entendeu? Isso define o grau de hierarquia que você ocupa. Então, é um cargo, é a posição. As funções estão nas tarefas que você realiza de fato. E essas funções, ela está ligada às competências que a pessoa possui para realizar determinadas tarefas, tá? Vocês já ouviram falar na terminologia chá? CHA, o chá das organizações? Alguém já ouviu falar sobre esse termo? Ouviram falar? Já sim, é o conhecimento, habilidade e atitude. Quem foi que falou? Vleidiane. Aí, arrasou, Gleidiane. Chá, conhecimento, habilidade e atitude. Isso é um termo, gente, muito usado dentro das organizações, tá? Geralmente a gente diz assim, ó, vamos tomar um pouquinho de chá, né? Vamos tomar um pouquinho de chá quando a gente fala que a gente precisa desenvolver competências para determinadas tarefas, né? O chá, gente, ele é definido, isso aqui vocês nunca vão poder esquecer, tá? Chá é conhecimento, habilidade e atitude, né?
O que é que significa isso? Quando a gente diz que uma pessoa é competente, ela precisa ter essas 3 características. Me digam aí quais são as características de uma pessoa competente. Para vocês, o que é ter competência? O que vem à cabeça de vocês quando eu pergunto o que é ter competência? Sei lá, talvez habilidade para exercer determinada função, Hum, conseguir entregar as coisas no horário, no horário marcado, hum. ter uma desenvoltura melhor no trabalho, não sei. Isso faz parte. Mas, Antônio, pra tu, o que é um profissional competente? Quando tu diz assim, caramba, essa pessoa é competente. O que é que ela demonstra pra ti? Tu tem exemplos de pessoas competentes? Alguém que tu acha Pera, que eu tô pensando aqui como falar. diz assim, ó, essa pessoa eu acho que ela é competente, porque ela me apresenta dessa forma. Conseguem pensar em ninguém que é competente pra vocês? Não conseguem, gente, pensar em nada? O que define uma pessoa competente, gente, é essas 3 características. Não adianta você ter uma coisa e não ter a outra. Você não é competente. Então, para você ser competente, você precisa conhecer a determinada tarefa que você vai realizar. Você precisa ter o saber técnico, que isso pode ser adquirido por você mesmo ou pode ser dado pela empresa a partir de treinamentos. A sua habilidade para fazer, então você tem que saber fazer, não basta só conhecer. Então vocês podem me dizer assim, eu conheço o DSM, né? Você tem habilidade para usar o DSM? Eu sei sim usar o DSM, mas você quer trabalhar com o DSM nas suas atividades? Você quer utilizar esse instrumento de saber para a sua prática profissional? Você tem essa vontade, você tem esse interesse, né? Do mesmo jeito é vocês dizerem assim, eu conheço como faz uma seleção de pessoas, eu conheço, né? Mas eu nunca fiz, não sei fazer e eu não quero fazer. Você também dizer que você sabe, que você quer fazer, mas você não tem a competência, não tem a habilidade para realizar, não é ser competente. Então, o que define uma competência é ter esses 3 aspectos. É conhecer, ter a habilidade, que é o saber fazer, e ter a atitude para fazer, tá? Então, em geral, você só consegue compreender uma pessoa que tem competência quando ela vai lá e faz. Ela não fica só falando, né? Eu tenho algumas questões que, assim, tem muitos teóricos que criam teorias, mas eles não vão para a prática. Eles não praticam, eles não têm a atitude de colocar a sua teoria na sua prática, entendeu? Então, para mim, não é competência. Competência é aquele que conhece, sabe fazer e mostra que sabe fazer. Tem atitude para ir lá e fazer acontecer, entendeu? Então, isso é competência. E é isso que muitas vezes, e é isso que é demandado da gente, e aí eu tô lembrando da reunião maravilhosa que eu vou ter amanhã. Como eu vou definir, como eu vou saber que alguém tem competência para tal? Às vezes as pessoas têm competência, mas elas não são é, impulsionadas para realizar essas competências, para desenvolver essas competências no trabalho. Aí vem para mim, será que estou sendo justa em estar realmente trazendo para ela uma possibilidade de desligamento? O que já foi feito para que ela desenvolvesse, de fato ela não fez porque ela não sabe fazer, entendeu? Então, tem muitas questões por trás dessa competência que a gente precisa avaliar, tá certo? Gente, esse conteúdo tá sendo complexo para vocês? Como é que tá chegando aí? Né? Fazendo igual a figurinha da professora Moema. Como é que tá chegando aí na cabecinha de vocês? Tá tudo tranquilo? Posso passar, gente? Pronto. Então, assim,
Dentro dessa modelagem no trabalho, a gente fala sobre o processo de enriquecimento de cargos. O que é esse enriquecimento de cargos, né? Acrescentar novas funções, novas responsabilidades, ampliar, né, o cargo da pessoa, tá? O que é esse enriquecimento, né? É adaptar o cargo ao potencial de desenvolvimento da pessoa que ocupa, ou seja, muitas vezes a função do cargo, a função da pessoa que ocupa essa vaga é isso aqui, mas ela tem essas competências aqui, mas a vaga só pede isso. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou enriquecer esse cargo com as competências que ela tem, entendeu? Então, eu vou transformar. Larissa, então ela vai dar as atribuições, mesmo que vocês não solicitem, se isso for interessante, se você vê que há mudanças dentro do trabalho, ótimo, melhor para a empresa. Agora também valorize o funcionário. Traga para ela, já que ela está dando mais resultado do que o esperado, né? Valorize, aumente o seu salário, traga benefícios para ela, não deixe ela desmotivada, porque ela acaba sendo subutilizada na empresa porque ela não consegue, não está sendo recompensada de forma justa, tá bom? Então, sempre que eu pensar no enriquecimento de tarefas, de cargos, eu preciso que isso esteja acompanhado a um processo de motivação e de outras recompensas, salariais ou sociais. Aí, quando eu falo recompensas salariais, é uma promoção para um outro cargo, é pensar em um aumento salarial, em algum outro benefício que pode ser dado à função dela, tá bom? Então, dentro dessa ocupação, desse enriquecimento, ele possibilita uma reorganização e ampliação do cargo. Eu aumento a satisfação do ocupante, lógico que se isso for atribuído a outras recompensas, tá? Ninguém quer trabalhar mais sem receber nenhuma recompensa não, tá bom? Ninguém vai ficar feliz por você tá dando uma maior responsabilidade sem ter nenhuma recompensa. Mas agora me veio um parêntese, tá? Existem pessoas e pessoas. Em geral, as pessoas querem mais responsabilidades agregadas, isso é uma recompensa financeira, tá? Mas tem pessoas que ficam satisfeitas só pela confiança que a empresa deu nela. Ela não vai receber aumento salarial, ela não vai ter recompensa outra por conta dessa nova responsabilidade que foi dada. Mas ela fica lisonjeada pela empresa porque a empresa confia para ela essa responsabilidade e ela faz com todo orgulho. Percebam que como nessa história tem uma questão, né, de alienação, né, eu não consigo pensar em outra palavra não ser alienação, de questões egóicas de poder, de uma relação de poder. Lembra quando eu estava estudando cultura e poder, quando a gente dizia assim, se você der, por menor que seja o cargo, se a pessoa acreditar que detém um determinado poder, ela vai usar isso, né, e ela vai criar isso como algo de satisfação, tá bom? Então, né, que desvantagens você observa com o enriquecimento de cargos para o trabalhador? Que desvantagens vocês conseguem observar para esse enriquecimento de cargo, gente? Vocês conseguem pensar em algum tipo de desvantagem para isso? Não? Ninguém vai responder? Que possíveis desvantagens o enriquecimento de cargo traz para o funcionário, né? Aumento de tarefas, isso pode ser uma desvantagem, se ela não for associada a uma recompensa salarial, tá bom? Então, a gente precisa olhar para esse enriquecimento de salários alinhado a uma proposta de recompensas e benefícios. Se isso não tiver associado, né, isso não vai ser positivo para o trabalhador, tá bom? O que seria a descrição de cargo, tá? Prestem atenção que a partir daí já começa o que eu vou precisar que vocês façam para o nosso trabalho parcial, tá bom? Larissa, Oi. antes de ir para essa parte, por favor, quando tu voltar ao slide, repete o segundo ponto. De reorganizar e ampliação do cargo? Isso. Pronto. Quando eu faço o enriquecimento do cargo, por exemplo, eu fiz uma descrição de cargo, entrevista com uma pessoa, com um ocupante de uma vaga.
né? De uma vaga não, de um cargo. O cargo era de. Vou até trazer esse exemplo para vocês, que é de algo que eu estou vivendo agora. Né? Eu fiz uma reorganização de um cargo de uma pessoa que na verdade, ela tem a função na empresa, ela tem o cargo na empresa de auxiliar de compras. Só que o requisito da vaga dela, né? Ela começou lá como fazendo faculdade de contabilidade, tá? E ela concluiu o curso de contabilidade e permaneceu no cargo. E ela, hoje como contadora, né? Ela não é contadora da empresa, ela continua como auxiliar de compras. Após ter finalizado o curso, ela compreende muito sobre contabilidade e ela percebeu na função dela, né, que a empresa estava pagando mais do que o necessário para impostos de produto, de material e tudo. Então, o que é que ela fez? Ela observou que a empresa estava pagando mais. Isso é um conhecimento que ela obteve no curso de contabilidade, tá? Então, isso se chama na área fiscal, na área de contabilidade. E aí, ela trouxe para os diretores, para o gerente dela, né, que estava sendo pago muitos impostos indevidos. E o chefe dela disse assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos agregar a tua função, a área de fiscalização, de setor fiscal da empresa. Então, você continua fazendo seu trabalho de compras e você vai acrescentar na sua função a análise fiscal. Ao final do mês, você vai passar para a gente um relatório, né, de suas atividades, da parte fiscal que você fizer. E aí eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma reorganização do cargo dela a partir da competência que ela tem. Então, eu reorganizo as funções dela. Então, para que ela fizesse essa área fiscal, contratou-se um estagiário para ficar com ela, para fazer outras atividades. Então, eu reorganizei. Então, eu coloquei para ela um estagiário para que ela dividisse melhor as funções, tá? Para que ela não sobrecarregasse. Porque eu acrescentei para ela uma nova função, que é uma função muito importante e desafiadora. Então, foi isso que foi realizado, né? Uma reorganização do seu trabalho e a ampliação, né, do cargo que ela ocupa, entendeu? Então, isso é que a gente chama de adaptação. A partir de uma função que ela tem, de uma competência que ela possui, a empresa utilizou essa competência, que foi muito boa, né, para ajustar o cargo dela. E aí, consequentemente, houve, né, o ajuste salarial dela. Tá certo? Tá, obrigada. Pronto. E aí, dentro dessa descrição de cargo, gente, aqui é uma definição, né? É uma definição escrita do que o ocupante faz, como faz e por que faz. Quando a gente vai fazer uma descrição de cargos, quando eu falo assim, descrição, eu vou lá para a professora Flaviane e vou dizer, Flaviane, eu queria fazer a descrição do cargo de um coordenador de curso. Aí eu vou fazer uma descrição do ocupante do cargo de coordenador de curso, do curso de biomedicina, fisioterapia, enfermagem e psicologia. E eu vou identificar quais são as áreas quais são as competências que todos os coordenadores de curso da Unileão precisam ter e quais são as específicas para cada área, óbvio. E nessa descrição de cargo, quando eu vou fazer uma entrevista, quando eu vou fazer um questionário para colher informações do que é que o ocupante faz, ela é baseada em 5 questões fundamentais, tá? Que são essas 5 perguntas. O que ele faz? Então, a descrição geral, o que faz? Eu vou explicar de um por um para vocês isso aqui. O que faz, quando faz, como faz, onde ele vai fazer esse trabalho e por que ele está fazendo isso. Então, são as 5 perguntas fundamentais para quem trabalha com descrição de cargos deve fazer para o ocupante da vaga. Por que tu faz isso? Ah, tu faz isso em quanto tempo? Tu faz isso todos os dias? Eu faço todos os dias. Ah, e como é que tu faz? Tu precisa de quê para fazer? Ah, eu preciso de pessoas para realizar porque é atendimento. Ah, eu preciso de celular porque é cobrança. Ah, eu preciso de um sistema para realizar o meu trabalho. Eu preciso de um carro, preciso de uma máquina, de um material específico. Então, ele vai me dizer como. Ah, e onde é que tu faz isso? Não, eu faço todos os dias aqui na minha empresa. E um vendedor externo? Não, ó.
Quando faz isso, eu realizo visitas em vários locais, né, aqui da região do Cariri. Então, ele já é o que ele faz já é algo externo. Por que que ele está fazendo isso? Aí eu já quero saber a missão, né? Ele faz porque é importante para a empresa por essa razão, entendeu? É o objetivo final deste trabalho existir na organização, tá certo? Então, aqui é o que vocês vão me entregar, o que deve conter na descrição de cargos do primeira parte do trabalho parcial. Trabalho parcial não, trabalho da nossa V2, tá bom? É isso aqui que eu quero que vocês respondam a partir do cargo que vocês escolherem. Alguém quer trazer algum exemplo de cargo que deseja trabalhar, que vai trabalhar esse semestre, ou que pensa em trabalhar, para a gente utilizar como exemplo para fazer essas outras etapas? Vendedor? Pronto, pode ser vendedor. Tu pensa em ser vendedor de que área, Solange? De loja de roupas, o mais simples possível, eu pensei. Nem tudo que é simples é, viu? Às vezes o simples é o mais difícil, mas eu acho que dá pra gente fazer aqui, né? É uma loja de roupas de quê? Infantil, adulto e adolescente. Qual é a vibe da loja? Feminina. Feminina. De adulto mesmo. De quê? Pode ser de adolescente a adulto. Não escutei. Pode ser de adolescente a adulto mesmo. Pronto, de adolescente a adulto, mas de mulheres. Vamos pensar de mulheres, né? Então, essa descrição aqui a gente está fazendo o preenchimento do conteúdo do cargo. O que tem que ter nesse conteúdo desse cargo? O que é que ele faz? Quais são as tarefas e atividades que são realizadas? Então, você pode pensar, ela faz a venda pessoal ou virtual, né, das roupas da loja. Então, pode ser assim, é uma loja que você trabalha de forma virtual e também tem uma loja física. Então, ele vai fazer a venda, né, o atendimento e a venda de peças de roupas femininas. Isso é o que ele faz, ok? Tem alguma outra característica que ela precisa fazer, outra atividade que ela precisa fazer na função dela? Pode ser que a gente pense que um vendedor, além da venda especificamente, ele tenha que prestar, né, um relatório dos atendimentos que ele realizou durante o mês. Eu estou acrescentando uma função para esse vendedor. Pode ser que você não pense sobre isso, tá bom? Vamos pensar na venda, né? Ele vende roupas, né? Quando é que ele faz isso? Aí eu vou estabelecer a periodicidade. Então, ele faz vendas de roupas todos os dias, semanalmente. Ele faz vendas de forma quinzenal. E se eu estabelecer que a venda ela é virtual e presencial, eu coloco que as vendas são diárias presencialmente e a virtual ela faz a cada uma vez por semana, de acordo, ou isso é esporádico, ou de forma esporádica quer dizer que ela faz uma vez ou outra, não tem uma continuidade específica para realizar essa atividade, tá bom? Como é que ela faz? Ela faz isso através de pessoas, certo? E quando é a venda virtual, ela precisa de internet e computador ou smartphone para realizar essa venda. Estão entendendo como é o processo? Eu coloco as tarefas e atividades que a pessoa executa. Eu coloco a cada tarefa a periodicidade que ela faz. Como é que ela realiza esse trabalho? Se é através de pessoas, equipamentos ou máquinas. Ou ela precisa de dados e informações para realizar esse trabalho, né? Onde ela faz, se é um ambiente interno de trabalho, se é vendedor interno ou externo da empresa. Ou, por exemplo, tu pode incluir que dentro desse vendedor ele também realize delivery de roupa e vá atender o cliente na casa dele. Pode ser, porque hoje tudo é possível, a gente tem que se reinventar. Onde faz, eu já expliquei, porque faz são os objetivos do cargo. Ou seja, qual a importância, qual a missão desse cargo para a empresa, tá? Isso é o que deve conter na sua descrição de cargos. Isso é uma descrição de cargo. Ela precisa responder a essas 5 perguntas. Eu vou colocar aqui no chat dois fontes de busca para vocês, tá? Larissa, eu quero escolher um cargo e eu quero ter mais informações sobre ele. É importante que você pesquise mais sobre esse cargo. Afinal, quando você chegar lá no processo de recrutamento, você precisa saber
o que a pessoa vai desenvolver. Então, quanto mais informações você tiver sobre esse cargo, melhor, tá bom? Você evita alguns tipos de trabalho. Então, vocês vão pesquisar cargos na CBO, que é a Consolidação Brasileira de Ocupação, tá? Na CBO, essa Consolidação Brasileira de Ocupação, você vai perceber que cada cargo tem um número, tem um código. E esse código, né, ele traz pra gente a especificidade da função, tá? Então, quando vocês pesquisarem na CBO, é um site, CBO, é Consolidação Brasileira de Ocupação. Você vai procurar o cargo que você almeja. E aí lá vai ter um código e a descrição desse trabalho, tá bom? Outro site que é muito bom, que tem muitas descrições, inclusive valor, por exemplo, isso é importante que a gente vai usar depois. Quanto é que recebe um vendedor de uma loja feminina? Aí tem uma média de qual é o valor que a pessoa deve receber, né? E aí ele faz essa média por região, geralmente é por região, Norte, Nordeste, que eles fazem essa média de remuneração. E aí vai variar de cargo para cargo, tá bom? Isso que eu tô falando tá no site da Cato, tá bom? Cato. E no Cine também. O Cine também tem um site de busca de cargos, que lá tem as funções, né? E o salário da categoria tem nesse site do Cine. Alguns cargos não tem como é que a gente fala? O piso salarial, né? Nem o teto. E aí você vai para busca de pesquisa mesmo na internet ou na região. Esses dias uma empresa me ligou para perguntar qual o salário médio de um psicólogo para trabalhar numa empresa, né? E aí eu falei assim, ó, em geral é esse valor, aqui na região é tal valor, né? Porque depende do porte da empresa, tá bom? E aí quais são os requisitos? Você quer alguém com muita experiência ou com pouca experiência? Tudo isso define o salário, tá bom? De uma empresa. Gente, descrição de cargos é isso. São essas 5 perguntas que vocês têm que responder sobre o ocupante da vaga, tá? Sobre o cargo que vocês escolherem. Aqui a gente vai falar sobre a análise do cargo, tá? O que a gente vai analisar dentro desse cargo que a pessoa, né, realiza? Análise nada mais é do que a pessoa precisa para realizar tal função. Volto. Ó, isso aqui é descrever o que a pessoa faz. O próximo slide vai dizer a respeito do que a pessoa precisa fazer para realizar um trabalho, para realizar esse tipo de trabalho. Então a gente vai analisar quais são os componentes que o ocupante deve ter para realizar esse trabalho, tá bom? Posso passar agora? Pode. Pronto. Obrigada. Por nada. Então, essa análise de cargo, gente, ela perpassa por 4 tipos de especificações: requisitos mentais, responsabilidades, requisitos físicos e condições de trabalho, tá? O que eu quero que vocês façam? Respondeu as 5 perguntas das descrições, abaixo vocês vão colocar a análise do cargo. Quais são os requisitos mentais, responsabilidades, requisitos físicos e condições de trabalho? O que são requisitos mentais, né? Qual a instrução necessária, ou seja, qual a escolaridade a pessoa precisa ter para realizar esse trabalho. Então, em geral, você quer um vendedor, né? Em geral, os vendedores, ele precisa ter só ensino médio concluído. Então, a instrução necessária é ensino médio completo, tá? Se for para uma vaga de estágio em psicologia, a instrução necessária é cursar, né, psicologia. Não pode ser egresso, tem que ser estudante de psicologia para essa vaga. Então, a escolaridade dentro dessa instrução, tá? A outra questão é se você quer um vendedor com experiência. Gente, vocês sabem como é que se define tempo de experiência? Porque às vezes a gente pergunta muito, principalmente no final de período, a gente se pergunta muito: como é que eu vou ter experiência se não me dão a primeira oportunidade, né? Se não me dão a primeira oportunidade de ter um trabalho, né? Eu acho que alguns de vocês já devem ter passado por essa pergunta, né? Como é que eu vou ter
como é que eu vou ter experiência se ninguém me dá a primeira oportunidade? Mas essa questão de experiência anterior vai depender das exigências do cargo. Então, em alguns momentos, o vendedor, para a classe que ele, para o consumidor que ele atende, ele necessita de alguém que tem experiência em determinada área, né? Ou que já tem experiência consolidada em vendas, né? Ou então tem a ver com a disposição que a empresa tem para treinar essa nova pessoa. Existem empresas que preferem pessoas sem experiência anterior porque eles dizem que as pessoas vêm com alguns vícios de trabalho. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Sobre essas experiências anteriores. Então, tudo isso tem a ver com a forma como nós, enquanto profissionais dessa área, a gente vai avaliar para a função. Então, tem que ter muito um acordo entre o que a empresa quer, o que a empresa está disposta a fazer pelo funcionário. É isso que define a experiência anterior, tá bom? Nesses requisitos mentais, vocês vão colocar as questões comportamentais. Quais são os comportamentos que eu espero que a pessoa tenha na função? Então, vocês vão pesquisar, vou até anotar aqui também. Eu vou mandar para vocês um dicionário de competências, tá? Porque aí vai ajudar vocês. Nesse dicionário, vocês vão pesquisar quais são as competências que tem lá e quais as que vocês querem que a pessoa, o ocupante dessa vaga, tenha para realizar as funções, tá certo? Quanto às responsabilidades dentro dessa função, se dentro desse cargo, por exemplo, de vendedor, ela tem supervisão, se ela supervisiona pessoas ou algum tipo de material. Então, a responsabilidade do vendedor talvez não seja sobre pessoas, só se ele fosse um supervisor de vendas, mas no caso ele é só vendedor. Então, a minha responsabilidade é com as roupas da loja. Então, eu tenho que ter cuidado nas roupas que eu vou dar para as pessoas provarem, por exemplo. Então, minha responsabilidade é sobre os materiais das roupas da loja. Ou em alguns cargos as pessoas têm acesso a dinheiro, têm acesso a títulos e documentos pessoais das pessoas. E em alguns casos, né, em algumas empresas, a pessoa que trabalha com atendimento ao público, que tem contatos, né, externos que tem contato direto com pessoas internas e externas. O que é contato interno? Se a tarefa dela é trabalhar diretamente com o cliente interno, com os próprios funcionários da empresa, ou é com os clientes externos. No caso da área de gestão de pessoas, os nossos clientes são os funcionários, então é contatos internos. Já os contatos externos são clientes, e algumas empresas definem que pessoas que têm cargos que têm contato direto com o cliente externo ganham mais, tem uma pontuação a mais e faz com que eles ganhem acima, né, do esperado, porque eles têm uma responsabilidade sobre os clientes, de atrair clientes e reter os clientes, tá bom? Isso são as responsabilidades que vocês precisam colocar, se a pessoa supervisiona pessoas, se a pessoa tem algum tipo de responsabilidade na função, né, que ela ocupa, tá? Os requisitos físicos, o que é que significa? É se dentro da função dele, as pessoas têm um maior esforço físico ou maior esforço mental ou visual. Um cargo de vendedor, o esforço dele vai ser muito mais o mental, a não ser que também pode envolver o físico, também pode envolver o físico. Por quê? Estou só ajeitando aqui para colocar o meu carregador, tá? Pode ser o físico, porque pode ser que o vendedor passe muito tempo em pé, né? Então, você precisa analisar qual é o tipo de esforço que é mais utilizado pelo trabalhador, entendeu? Então, você pode, aqui nessa etapa, você vai só colocar que é esforço físico, se é uma concentração maior visual ou um esforço mental. Ficou clara essa informação sobre os requisitos físicos? E, por fim, as condições de trabalho, que é relacionada ao ambiente físico de trabalho. Se aquele ambiente traz algum risco, né, de acidente ou um risco de trabalho. Por exemplo, alguns cargos as pessoas vão trabalhar com altura,
Cargos na área hospitalar vão trabalhar com riscos de infecção, que aí por isso que precisa receber a porcentagem de insalubridade ou periculosidade para outros cargos, entendeu? Então, tudo isso a gente precisa considerar dentro de uma análise de cargo, tá certo? Me digam aí quais as dúvidas que vocês possuem, eu só vou colocar aqui na tomada, no carregador. Larissa, Oi. Eu fiquei com uma dúvida sobre a descrição do cargo no último item. Aí eu não quis atrapalhar, eu deixei passar. Em relação a por que as pessoas fazem aquele trabalho. Tu falou em relação aos objetivos do cargo, eu não entendi muito bem. Nesse aqui, você vai ter essa informação, Solange. Por que você acha que uma empresa precisa de vendedor? O porquê que ele está fazendo isso? Qual a importância desse cargo para a empresa, entendeu? Então tem a ver com os aspectos da missão do cargo, tá bom? Tá bom. É muito mais sobre a responsabilidade da pessoa. Entendeu? Então aqui, gente. Sim, entendi. Obrigada. Pronto. E sobre a análise do cargo, vocês têm alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida sobre a análise do cargo? Dúvidas? Quer fazer alguma pergunta, Bruna? Esses contatos internos e externos é para dizer se, por exemplo, a função da pessoa é para ela ter contato com clientes externos ou se é os funcionários. Contatos internos dizem respeito aos funcionários da empresa. Existem alguns cargos que eles possuem dentro da organização para atender os funcionários da empresa, como por exemplo, os cargos de analista de RH, os cargos de gerência e supervisão, eles têm um contato direto e responsabilidade com os funcionários da empresa. E alguns cargos, eles estão diretamente ligados aos clientes externos, entendeu? Mais alguma dúvida, gente? Então, essa seria a primeira etapa do trabalho. Na próxima semana, eu passo para vocês, eu dou continuidade a essa análise do cargo. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de modelos de entrevista, alguns modelos de questionário que vocês vão pesquisar e sobre algumas questões relacionadas a alguns cargos inusitados dentro das organizações que a gente precisa fazer a análise de cargo, tá bom? Então, gente, por hoje, nós terminamos agora, já chegamos na nossa hora. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar. E eu vou colocar essas informações no nosso portal, do EAD, que é o Moodle, tá certo? Então, beijo, até mais, tá, gente?